Graça e paz, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos, sobre as mentiras que o mundo tem nos contado a respeito da palavra de Deus. Agora, por que a gente, sendo cristão, é enganado e até dissemina essas mentiras? Por falta de conhecimento da palavra. Se você conhece a palavra, você não é enganado. Então, a primeira, das mentiras que a gente vai desfazer agora é essa do título do vídeo. Nós ouvimos o tempo todo que somos todos filhos de Deus, mas segundo a Bíblia, isso é uma mentira. A verdade sobre essa palavra está lá em 1 João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então você pode continuar lendo aqui o versículo todo. Na verdade, leiam a carta toda de 1 João, ela é bem pequena, dá para você ler rapidinho e ter mais conhecimento de Deus. Antes da gente falar sobre esse trecho aqui, que é bem autoexplicativo, não precisa de muita explicação, mas é importante a gente trazer alguns pontos. Eu vou pedir para você, já deixe seu like aqui, tá? Compartilhe essa palavra para que outros também saiam desse engano de que somos todos filhos de Deus. Ah, mas tem pessoas que não são cristãs, então não vou compartilhar. Compartilha também, porque às vezes a pessoa que não é cristã, ela tá achando que tá tudo bem ela continuar no pecado porque ela é filha de Deus. E não funciona assim. A gente precisa ser luz e sal nessa terra e mudar essa perspectiva, fazer com que as pessoas entendam qual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui escrita. Então mostrem para essas pessoas qual é a verdade. Compartilhem esse vídeo, preguem a palavra, ajudem as pessoas a chegar até Deus. Também comenta aqui se você acreditou até hoje que realmente era isso, que todos eram filhos de Deus, para eu saber se no meio cristão nós também estamos sendo bastante enganados ou não, Mas então, vamos voltar aqui para a palavra. Quando ele diz que não deixem que ninguém os engane, ou seja, o engano viria, As pessoas tentariam nos enganar a respeito de quem seria filho de Deus ou não. Então, não estamos vivendo nada que a Bíblia já não tenha avisado, Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, não tem como você ser filho de Deus se você não estiver sendo transformado pela palavra dele, tá? Porque quando a gente fala da prática do pecado, ela é algo que a gente vai se purificando, vai se limpando, se santificando gradativamente. Nós não somos perfeitos, tá? Nós cristãos que somos filhos de Deus não somos perfeitos, mas nós também não nos mantemos no pecado. A gente pode cair, mas a gente vai se levantar e se apartar daquele mal que nós cometemos. Não vamos voltar a cometê-los. É esse o princípio do arrependimento. O princípio do arrependimento não é só eu dizer que estou arrependido, não é só eu pedir perdão com a boca. É a minha ação, a minha conduta ser transformada também. Então há uma mudança de comportamento a partir daquele entendimento de que o que eu fazia era pecaminoso. A mesma coisa acontece em todas as áreas da nossa vida quando nós somos cristãos. Nós vamos compreendendo os pecados que nós praticávamos e a partir dessa compreensão nós vamos nos arrependendo diante de Deus e deixando de cometer esses pecados. Então não adianta eu ir na igreja todos os dias, se a igreja estiver aberta todos os dias, eu estar lá na igreja todos os dias e na minha conduta nada está sendo modificado. Eu continuar na velha prática, eu continuar no velho homem, como diz a palavra de Deus. Então, se eu não sou alguém que está sendo transformado, que está sendo mudado por Deus, que é de dentro para fora, então vem ali o convencimento do Espírito Santo no meu coração a respeito das minhas práticas e através desse convencimento eu começo a ter um posicionamento no qual eu vou lutar contra aquelas práticas e vou vencer em nome de Jesus, porque a gente tem um Deus, que é justo e que nos justifica e que nos ajuda nas nossas, a nós sairmos desse pecado. Realmente sozinho não conseguimos, precisamos
precisamos da ajuda de Deus. Agora, se nós não estamos nesse processo de santificação, então desculpa, você não é filho de Deus. Se você continua pecando deliberadamente, você não pode ser considerado filho de Deus. Não tem como continuar nas mesmas obras quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, quando você decide verdadeiramente servir ao Senhor, ser filho, entrar no reino, ser alguém que é do Senhor. Porque quando a gente fala Senhor, Senhor significa dono. Então eu sou propriedade do meu Deus. E se eu sou propriedade do meu Deus, eu faço aquilo que Ele manda. Né? Eu vou ser transformada ali, vou agir conforme a vontade do meu Senhor. Então, você tem agido conforme a vontade do seu Senhor? Você tem dito que não é todo mundo filho de Deus, pessoas que estão pecando deliberadamente, pessoas que inclusive conhecem a palavra de Deus, que estão dentro das igrejas e continuam pecando deliberadamente? A gente precisa exortar essas pessoas, porque ainda estamos no tempo da graça, ainda há oportunidade delas se arrependerem. Mas se nós, como cristãos, começarmos a dizer que aquela conduta é ok, que aquela pessoa é filha de Deus, ela nunca vai chegar ao arrependimento, porque estamos passando a mão na cabeça do pecado. Estamos deixando com que ela se mantenha na iniquidade. E não foi isso que Deus nos ensinou a fazer. Então nós precisamos sim exortar em amor. A palavra de Deus é uma palavra de ensino, mas também é uma palavra de correção. Então, se nós vemos que pessoas não estão sendo verdadeiramente transformadas, a transformação ela acontece pelo querer. Né? E nós precisamos querer ter Deus em nossas vidas verdadeiramente, a ponto de renunciarmos, de fugirmos como José fez, né? Fugiu do pecado. E nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos ter uma conduta nova. O velho homem morreu lá no batismo, né? Então nós precisamos deixar as obras do pecado para trás. Passamos então uma autoanálise para ver se estamos caminhando em direção a Deus e nos santificando diariamente, mesmo que às vezes a passo lento, mas Deus tem um tempo para cada um e vai transformando a vida de cada um. Mas você está avançando em deixar o pecado para trás? Ou você ainda está estagnado, você ainda está, não, mas Deus perdoa. Deus perdoou, posso fazer de novo e continuar fazendo e nunca querer sair daquele pecado porque Deus perdoa. Você, depois dessa autoanálise, você pode ver, chegar para o seu irmão, né? E olha, irmão, você precisa ler essa palavra, você precisa pedir ajuda a Deus para sair desses pecados, porque Deus diz que somente aqueles que praticam a justiça, que estão se purificando, estão se santificando, que estão tentando ficar cada dia mais parecidos com Jesus, é que realmente são seus filhos. Porque quando você tenta ser parecido com Jesus, então você está fugindo, você está andando na contramão do mundo e saindo dessa linha, de toda linha de pecado. Então é necessário uma transformação de vida, não adianta a gente só dizer que é filho de Deus, tá? Somos todos filhos de Deus, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E tem um monte de gente andando aí na direção do abismo, né? Tá todo mundo caminhando para ser castigado, para ir para o inferno, e a gente dizendo que tá tudo bem. E será que nós também não estamos nessa mesma caminhada aí? Rumo do inferno, enquanto dizemos que tá tudo bem porque somos todos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Essa é uma palavra dura, porque Deus tem falado muito comigo, né? Eu sempre fico naquela de, mas Deus vai dar um jeito de salvar essas pessoas, mas se a pessoa não quiser ser salva, como é que fica? Porque a palavra de Deus, ela diz que vão ter os salvos, mas também vão ter aqueles que vão ser condenados, né? E eu não quero que seja dentro do meu meio, nem que seja eu, desses que vão ser condenados. Então a gente precisa estar mais aliançado com a palavra, a gente precisa aprender mais sobre a palavra, porque só se engana quem não conhece as escrituras. Patrícia, é muita coisa para ler, realmente é muita coisa para ler, então você está perdendo tempo se não começar agora. Tá? Você precisa começar agora. Tem coisas que eu não estou entendendo, pede ajuda do Espírito Santo, continuo não conseguindo entender, ainda não tenho um relacionamento tão próximo de Deus, ainda não consigo compreender. Tem tantos vídeos na internet que ensinam a palavra do Senhor. Procura de um pregador sério, que não seja aquele que só quer fazer dinheiro, comece com a palavra de Deus, um que realmente busca ensinar a verdade do Senhor, e começa a seguir, começa a estudar a Bíblia com essa pessoa. Mas não
de aprender sobre a palavra de Deus, porque se você buscar, com certeza, você vai encontrar o Senhor. Ele está sempre disponível para aqueles que o buscam. Amém? Então aprenda hoje que é uma mentira dizermos que somos todos filhos de Deus. Precisamos entender que os filhos do diabo também estão nesse mundo. Os filhos de Deus são semelhantes ao Senhor. Em suas práticas, em sua mente, a mente renovada, tem que levar os pensamentos cativos a Cristo, precisa ler a palavra para entender, mas os filhos de Deus estão sendo transformados e são contrários ao que acontece aqui nesse mundo. A gente anda na contramão. Agora os filhos do diabo estão entregues cada dia mais a este mundo, cada dia mais aos pecados, aos desejos da sua carne. E ainda que entrem dentro das igrejas, você não vê transformação. Você não vê semelhança com Cristo, só semelhança com Satanás. E não dá para dizer que somos todos filhos de Deus. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, quando a gente estiver dentro dessa série, tirando todos esses enganos que o mundo colocou, até mesmo dentro das nossas mentes cristãs, vão ser palavras difíceis, mas são palavras difíceis que fazem a gente avançar, que fazem a gente quebrar, esses sofismos, desses enganos, dessas mentiras que infelizmente têm entrado até no meio daqueles que são filhos de Deus. Mas agora, em nome de Jesus, se você ouviu essa palavra até aqui, então você entendeu que você estava sendo enganado e vai mudar isso na sua vida, assim como eu estou mudando na minha a partir dessa palavra. Amém? Então Deus lhe abençoe, não esquece de compartilhar esse vídeo e me segue, porque vamos ter mais dessas mentiras reveladas pela palavra do Senhor. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!